Começando mais um Visão de Negócios. Eu já sei, você já clicou nesse vídeo e falou assim, nenhum tipo de carro é inquebrável. Só que hoje eu vou te apresentar 10 tipos de carros, 10 modelos de carros, aonde você pode comprar que eles são inquebráveis. É lógico que tem muito motorista que você pode dar um tanque de guerra para ele, que ele vai quebrar o tanque de guerra. Mas nesse vídeo eu separei 10 carros bem detalhado, onde são carros confiáveis e com uma manutenção barata. E eu tenho certeza que o quinto carro é um carro que muito brasileiro já teve. E começando pelo primeiro carro que é inquebrável, é o Toyota Corolla. Eu particularmente, nunca indo para uma farmácia, nunca indo para um supermercado ou viajando, nunca vi um Corolla estacionado na calçada ou vendo ir até alguma mecânica arrumando. É lógico que o Corolla vai precisar de revisão, o Corolla precisa de um cuidado especial igual todo carro precisa, isso daí é fato. Mas o Corolla é um carro que tem uma mecânica muito boa e dá muito pouco problema. Muito pouco problema, mais ou menos isso. Muito pouco problema. O motor dele varia de 1.8 até 2.0, você consegue encontrar. A durabilidade do Corolla é muito grande. Você vê vários Corollas antigos rodando perfeitamente. Às vezes você vai querer comprar um Corolla e você vê aquele carro tá zero ainda. O Corolla faz até 12 km na cidade e até 15 km na estrada. Então, como a gasolina tá cara, é ótimo, não é verdade? Colocar gasolina e você conseguir andar o máximo possível sem precisar ficar enchendo o tanque toda hora. Um dos fatores importantes que eu elenquei o Corolla aqui é porque os seus donos, geralmente a galera que é dona de Corolla, eles são cuidadosos. Não são pessoas que pegam o carro, rebaixam o carro. Tem uma galera que faz isso, que rebaixa o carro, que melhora o carro, entre aspas, né? Mas a maioria da rapaziada que compra o Corolla, deixa o carro do jeito que tá e o estado de conservação do carro fica intacto. E a parte ruim, que nem tudo é flor. A parte ruim do Corolla é que o seguro dele é alto. Mesmo sendo antigo, o seguro dele do Corolla é alto. E também o custo de compra dele, o Corolla não é um carro barato. Às vezes, até aqueles antigos, eles não são um carro barato. O segundo carro é o Honda Fit. Honda, nem se fala, né? O Honda Fit ficou um pouco popular, que a maioria das mulheres andavam, mas também tem muito homem que anda com o Honda Fit. O motor dele parece pouco, que é de 1.4 a 1.5 com o motor, mas só que ele anda bem. O bichinho anda bem. Se você acelerar o Honda Fit, ele vai responder. Ele é confortável, então você consegue andar tanto na cidade, como fazer uma viagem que você tanto quer. E a parte ruim do Honda Fit? A parte ruim é que às vezes as peças, quando quebram, é um preço salgado. Galera que tem Honda Fit aí, pode confirmar se alguma vez já quebrou, porque esse vídeo é de carros inquebráveis. Se o seu Honda Fit já quebrou, foi caro trocar alguma peça? O terceiro carro inquebrável é o Nissan March. Esse carro é um pouquinho mais compacto, até parece aquele carro do Mr. Bean, na verdade. Editor, coloca aí uma comparação. O carro do Mr. Bean com o March. Parece um pouquinho, né? Esse carro entrou nessa lista de inquebráveis porque o custo dele de manutenção é baixo. Então, se você comprar um Nissan March, você não vai ter tanto problema com manutenção e, além do mais, que é um custo baixo. Ele é compacto, então você consegue andar em qualquer lugar, consegue estacionar em vários tipos de vaga. Ele faz até 12 km na cidade, de 10 a 12 km. E na estrada ele consegue fazer até 14 km. É um carro que anda bem, só que se você for ver, ele bebe um pouco. A parte ruim do Nissan March, comparado aos carros que eu falei até agora, é o quê? Ele é um pouco mais simples. Lógico, né? O acabamento dele é um pouco mais simples comparado ao acabamento do Corolla, comparado ao acabamento do Honda Fit. O Nissan March é um acabamento mais simples. O quarto carro é o Volkswagen Gol. O Gol foi um dos carros mais vendidos do Brasil durante muito tempo. As pessoas compravam tanto para andar no dia a dia, que o preço era acessível, como também para trabalhar. A galera que trabalha na Uber às vezes trabalhava com Gol, porque eu acho que na Uber, acho que não entra dependendo do ano, né? Mas o Gol ficou popular no Brasil, por quê? Porque as peças dele é barata. A manutenção dele é barata. Então, se você quiser um carro econômico, porque ele faz até 11, no máximo, dependendo do jeito que você anda, 12 km na cidade e até 15 km na estrada, o Gol também é uma boa opção. Qual que é a parte ruim do Gol? Eu já tive Volkswagen, já tive 2 Volkswagen. Eu acho que os carros da Volks é um carro um pouco mais seco, é um carro um pouco mais simples, é um carro um pouco mais duro, comparado com Fiat, comparado com Honda, comparado com Corolla. Eu acho que o carro da Volks é um pouco mais duro. Então, não compre, por exemplo, o Gol
pensando em conforto. Compre pensando em um carro resistente. O quinto carro que eu comentei no começo do vídeo, que é muito popular, é qual? O Fiat Uno. O Uno foi um carro que ficou muito popular no Brasil. Eu acredito que não tem ninguém que você conheça que já teve um Uno, ou se você já teve um Uno, não é verdade? O Uno, ele veio, a Fiat lançou ele. Além de um carro popular, hoje em dia o Uno novo, pô, ele tá chegando quase a 100 mil reais. O Uno, ele faz até 10 km por litro na cidade e até 13 km por litro na estrada. É lógico que você comprando o Fiat Uno, pensando em consumo, ele não vai entregar tanta potência na estrada. Então você vai fazer uma viagem, você vai estar lá, você vai querer chegar a 200 por hora. Tem umas pessoas que conseguem chegar a esses 200. Mas só que às vezes você vai exigir muito de um carro que não foi fabricado para isso. O sexto carro é o Chevrolet Corsa. Eu já pilotei um Chevrolet Corsa, eu gostei. O que eu tinha pilotado, ele era 2.0, manual. Ele bebia um pouquinho, hein? O Corsa, ele bebe um pouquinho. Mas a manutenção do Corsa é barata. Então ele ficou muito famoso também, concorrendo com o Uno, concorrendo com o Gol. Por quê? Porque a manutenção dele é barata e ele também é econômico. Até 11 km na cidade e até 13 km na estrada. E qual que é a parte ruim? A parte ruim é que por ele ser um carro antigo, ele vai dar mais problemas de manutenção. O sétimo carro é o HB20 da Hyundai. O HB20 ficou muito popular no Brasil. Às vezes, quando você falava assim, eu vou comprar um carro popular, vou comprar um carro mais barato, automaticamente você já associava ao HB20. Na época que ele era barato, né? Porque hoje em dia o HB20 também tá uma fortuna. O HB20 ele tem um design bonito, ele tem uma mecânica confiável, ele é econômico, ele também não entrega tanta potência. Mas o HB20 consegue fazer na cidade até 12 km por litro e na estrada até 14 km por litro. A parte ruim do HB20 é que a suspensão dele é um pouco dura. Então quando você for comprar um HB20, quando você for ver um HB20, toma cuidado na suspensão dele, porque eu já vi muita gente reclamando que comprou o carro e a suspensão dele não estava legal. O oitavo carro é o Renault Sandero. Se você quer um carro familiar, se você quiser um carro para rodar no seu dia a dia, que não seja tão caro, você pode comprar o Renault Sandero. Ele faz até 11 km por litro na cidade e 13 km na estrada. Mesma coisa, sabe que me lembra o Renault Sandero? Quando eu andei no Sandero, ele lembra um pouco do Ford Fiesta na questão de potência. Por que eu tô falando isso pra você? Porque tem, principalmente nos Sandeiros antigos, quando eu andei no Fiesta e quando eu andei no Sandero, eu achei que a potência dele é fraca. Lógico que tem 1.0, tem 1.4, tem alguns que até 2.0. Mas na minha opinião, é um carro também que é difícil de revenda. Eu falei com algumas pessoas sobre o Renault Sandero, falou que é um pouco difícil de revenda. Mas também é um carro que você pode colocar na sua lista de inquebrável. O nono carro é o Ford Ka. Eu sei que o antigo Ford Ka era muito feio. Mas qual que é a parte boa? Ele é pequeno. Então, ele cabe em qualquer lugar, meu amigo. Se você for daqui pro centro da cidade e você for numa consulta médica, lá no centro, o estacionamento é caríssimo. Vai pagar 30, 40, 50 reais de estacionamento. Você vai ficar só 1 hora. Aí você quer procurar aquele estacionamento, aquela vaguinha ali perto do consultório. Se você tiver com um Ford Ka, aqueles antigos, ele vai caber em qualquer lugar. É lógico que a Ford, ao decorrer do tempo, veio se atualizando. Os novos Ford Ka são bonitos. E o Ford Ka é econômico, ele faz até 12 km por litro na cidade e 14 km por litro na estrada. E qual que é o problema? O problema é manutenção, porque o Ford Ka, por ser um carro antigo, ele vai dar mais problema de manutenção. E o 10º carro, o último da lista, mas não menos importante do que os outros, é o Onix. O Onix, você sabe que foi um dos carros mais vendidos no Brasil. A Chevrolet acertou muito quando lançou esse carro. A mecânica dele é super confiável, ele é econômico, ele faz 13 km na cidade e até 15 km na estrada. Tá quase assim com o Corolla, que eu comentei. Eu já vi pessoa comprando ele para trabalhar, já vi pessoa comprando ele para viajar, já vi pessoa comprando ele para fazer tudo. E a parte ruim do Onix é que, geralmente, hoje em dia, quando você for procurar um Onix, que é um pouco mais antigo, sei lá, antes de 2020, você vai achar esse carro muito rodado. Por quê? Porque geralmente a galera que anda ele não é igual a galera do Corolla, que anda pouco. Geralmente a galera que compra o Onix, principalmente aqueles mais antigos, é um Onix que vai estar rodado. E por que eu mencionei esses 10 carros inquebráveis? Porque a gente precisa ter um carro bom e que não dê dor de cabeça. E além desses carros, eu também fiz um vídeo que tá aqui do lado, de 4 carros de luxo com preço popular. Então clica lá e assiste.
E se eu esqueci algum carro que é inquebrável, na sua opinião, que eu não mencionei nesse vídeo, que eu esqueci ou que não coloquei na lista, comenta aqui. Comenta alguma coisa aqui, porque quando você comenta, quando você pergunta, quando você dá o like e quando você se inscreve, o engajamento desse vídeo fica muito bom.